Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o mecanismo dos tape decks da Tascam 122 MK2 e o MK3. Mais especificamente eu vou falar sobre o motor do Capstan, que é o motor que faz girar, né, esse eixo daqui, ó, que quando na função play, né, esta alavanca aqui empurra o rolete, o pinch roller, né, contra esse eixo, que é o eixo do Capstan, e a fita passa aqui no meio, né, entre o pinch roller e o Capstan, e impulsiona a fita numa velocidade constante. Então esse daqui é o mecanismo do 122 MK3. Ele é a versão mais moderna do 122 MK2, mas o motor do Capstan é praticamente o mesmo. Ele está aqui atrás. Ele é fabricado pela TIAC e não pela Tascam, né? Mas é praticamente a mesma empresa. Bom, essa unidade aqui, ela é fixada aqui nesse sistema, né? Esse mecanismo, por uma porca. Uma única porca que fica aqui embaixo dessa placa. Bom, após retirar a placa, a gente já consegue perceber a porca que eu mencionei anteriormente, né? Então basta tirar essa porca e todo o sistema do motor do Capstan ele sai por inteiro. Eu não vou fazer isso daqui agora, porque eu quero mostrar outra coisa aqui no vídeo. Eu vou remontar então esse espelho daqui. E aí eu vou para a parte de trás, que é onde fica a placa eletrônica do motor. Então estamos aqui na parte traseira. O motor ele tem uma flywheel, né? Essa roda girante aqui. E ele tem essa placa. Uma montagem que é híbrida, né? Então tem alguns componentes SMD e também tem componentes Through Hole, né? Este motor ele já passou pelo recap. Não sei se dá para perceber, mas os capacitores são novos. E aí tá a primeira coisa importantíssima de ser feita um motor desses, né? Que é fazer o recap. Os capacitores quase sempre, né? Eles falham. Na verdade eu nunca peguei um motor desse, já trabalhei, já tive a oportunidade de reparar algumas dezenas desses gravadores e todos eles precisaram fazer o recap completo aqui dessa placa do motor. Então são 7 eletrolíticos, tem que procurar os menores possíveis, né? Porque as dimensões aqui são limitadas, né? O espaço aqui é limitado. E também tem um capacitor, que é sempre bom trocar, que ele fica nessa posição aqui do C2, ó, que originalmente ele é um capacitor cerâmico, como esse daqui. O problema é que com o tempo ele acaba absorvendo umidade, enfim, envelhecendo, e ele começa a ter um desvio na capacitância conforme o aumento ou a diminuição da temperatura. Então a velocidade fica instável. E aí o ideal é trocar, é um capacitor de 1 nanofarad, é trocar por um de poliéster. Esse é um motor do tipo Direct Drive. O que significa isso? Ele não possui correias. Isso é muito bom, porque a correia ela tem uma vida útil bem limitada, né? Então quanto mais você utiliza o gravador, né, que possui um sistema de belt drive, né, o acionamento por correias, quanto mais você usa, mais a correia sofre desgaste e você terá que trocar mais cedo. E a correia ela precisa ter muita qualidade, porque senão ela impacta negativamente na questão do wall flutter da máquina, ou seja, a velocidade começa a flutuar de forma rítmica, né, porque a correia é irregular. E é difícil, por incrível que pareça, aqui no Brasil é difícil conseguir correias com boa qualidade. A maioria dessas correias vendidas aí na Santa Efigênia, no Mercado Livre, elas são bem irregulares, então precisa tomar cuidado, né? E reparem, eu vou colocar as imagens aí sobrepostas, né? Dessa correia, vejam a variação na altura dela, ó. Essa variação, vejam a frequência com que ela varia
Estou colocando aí em sobreposição com essa variação aqui, ó, do analisador. Vejam que eles estão na mesma frequência. Ou seja, essa imagem que vocês estão vendo prova que as imperfeições da correia, por ser uma correia de baixa qualidade, causam este problema da flutuação de velocidade. E o sistema Direct Drive, basicamente você tem uma roda aqui, uma flywheel. Eu vou desmontar aqui para que vocês vejam o mecanismo. Então aqui nós temos a flywheel, que ela é composta dessa massa aqui de ferro, né? Aí tem esse ímã, que ele é polarizado, norte-sul. E aqui nós temos um outro ímã, que é uma roda dentada. Então, cada dente desse daqui, ele, ao girar nessa bobina, aqui nós temos uma bobina, né? Deixa eu tentar aproximar a câmera. E esse ímã, essa roda dentada, cada dente desse, quando a flywheel está girando, ela passa por essas espiras, né? Literalmente é uma bobina impressa. Isso gera uma tensão, né? Que é um magnetismo se movimentando em torno aí de um fio, né? Praticamente, de uma bobina. Você tem a geração de uma força eletromotriz, né? De uma diferença de potencial aqui nesses dois terminais, né? E essa tensão gerada, ela não é uma tensão contínua, tá? É uma tensão alternada. E ela tem uma frequência que vai depender aqui do número de espiras dessa bobina e também no número de dentes aqui. Tá vendo que eles são espaçados de forma regular. Então aqui é que está jogada, né, o segredo da precisão e da estabilidade da velocidade desses motores do tipo Direct Drive. A não ser os motores Direct Drive que utilizam como referência o cristal de quartzo. Então existem vários gravadores, né, principalmente os gravadores mais high-end, né, que tem aí uma qualidade superior. Quase todos utilizam um cristal de quartzo ali na eletrônica para gerar uma frequência de referência para o sistema poder, então com essa frequência padrão, né, de referência, poder girar o motor, movimentar o motor numa velocidade extremamente precisa e estável. Aqui no caso, a precisão e a estabilidade dependem da precisão mecânica desses dentes aqui e dessa bobina também. E esse outro ímã é o que de fato faz o motor girar, em conjunto, claro, com esses dois pares de bobinas. Ele fica montado assim, ó. Então, estes dois pares de bobinas, eles trabalham de forma a criar um campo girante, né? Na verdade, elas revertem a polaridade de forma sincronizada, né? Para que o polo norte e o polo sul aqui desse ímã, que ele é polarizado, né, se alinhem com o campo magnético gerado pelas bobinas. Então, ora a bobina está nessa polaridade, aí quando ela reverte a polaridade, o motor vai tentar girar para conseguir se alinhar, né? E isso é feito de forma sincronizada, né, e alternada, então acaba causando aí a rotação aqui do motor. E aqui eu vou aproximar um pouco. Tem esses dois componentes que parecem, né, eles lembram aí transistores. Esses aqui são dois sensores de efeito Hall. Eles são sensores de campo magnético. Então a função deles é detectar quando que ocorre a inversão da polaridade aqui do ímã. E essa informação é levada até este circuito integrado, que ele é o driver de potência que aciona esses dois pares de bobinas e também que recebe essa informação. Então, diante dessa informação, o CI ele inverte a polaridade, né, de acordo com a posição do ímã, né, no dado momento. E a outra informação que ele recebe
que o circuito integrado recebe vem deste outro circuito integrado, que eu já comentei, né? Aquele sinal de corrente alternada gerado por esse ímã dessa roda dentada e essa bobina aqui impressa. E com essa informação, este circuito integrado ele trabalha como um sistema de controle. Ele gera um sinal de erro para corrigir qualquer variação para mais ou para menos na velocidade da roda, de forma a manter a velocidade sempre estável, né? Independente do tracionamento, né? Do torque que é exigido. Então essa é a função de todo esse sistema. Falando agora da manutenção, né? Então eu já comentei sobre a troca de todos os eletrolíticos, isso é fundamental. Depois, em segundo lugar, tem que ser feita sempre a limpeza dessa placa aqui. Geralmente, com o passar dos anos, se acumula muita sujeira e é importante que não haja nenhum tipo de sujeira aqui, né? Que pode acabar ocasionando o atrito dessa roda dentada aqui com a placa. Depois tem a lubrificação. Isso é uma coisa muito importante. Então tem que ser feita a lubrificação correta. Primeiro você tem que limpar o eixo, tá? Ele tem que ficar brilhante, ó, como está aqui. Para isso você pega álcool isopropílico e algodão. Você vai limpar o eixo, né? De forma que ele tire todo aquele resíduo, porque aqui na ponta dele é onde passa a fita magnética. Então sempre fica a marcação aqui, né? Meio marrom, meio preta, de tanto que a fita passa por essa região. Então você tem que tirar toda essa sujeira. Após feita a limpeza, aí sim você coloca uma gota de óleo de máquina mesmo, óleo Singer, né? Aqui, coloca novamente a flywheel com cuidado, tá? Jamais deixe cair isso daqui. Se essa rodinha aqui cair no chão, mesmo que entorte levemente este eixo, ela praticamente fica inútil, né? O gravador não vai funcionar. E aí vem a lubrificação aqui desses outros dois pontos. Então você vai colocar uma pequena gota, pode-se dizer assim, né, de graxa para mecanismo. Aqui na pontinha, isso daqui é exatamente o mancal. E ele vai ser apoiado aqui, ó, do mancal, né? Então você vai colocar uma gota da graxa aqui e a outra aqui neste ponto. E aí a lubrificação já está pronta. Bom, feita a lubrificação, conforme eu mencionei, você monta o sistema aqui, né, com muito cuidado, não aplicar muita força, muito torque aqui nesses parafusos, somente o suficiente para travá-los, né? Isso aqui é uma parte muito delicada. E aí nós vamos para o ajuste aqui da flywheel com este parafuso. Geralmente não há necessidade de ajustar. Na maioria dos casos, inclusive, esse parafuso ele vem com uma cola, né, que eles colocam, um epóxi aqui, que praticamente já trava ele numa posição pré-ajustada. Mas, se for preciso, né, eu vou mostrar como fazer esse ajuste. Então, a primeira coisa desse ajuste é o seguinte: esse parafuso, ele movimenta aqui, né, ele mexe na altura da flywheel em relação às bobinas, a essa placa que contém o sistema e as bobinas, e essa outra placa de baixo que contém aquela bobina impressa. Então a coisa mais óbvia é que você tem que ajustar de forma que ele não encoste nem em cima e nem embaixo, né? Ela tem que correr livre. Mas tem um porém aí, né? Existe um ponto ideal que você ajusta esse parafuso, essa altura, né? E você consegue ver esse ponto, se está correto ou não, usando um osciloscópio. Então para isso é importante a gente trabalhar com o mecanismo, né, fora do gravador, como eu estou fazendo aqui. E vamos alimentá-lo também fora do gravador, né? Porque isso aqui é um sistema independente, ele não está atrelado a nenhuma eletrônica dentro do tape deck. A tensão de alimentação é 12 volts DC, né? Então é importante que você tenha uma fonte de alimentação, de preferência uma fonte que possua limitação de corrente, porque caso ocorra algum problema aqui, você consegue limitar a corrente e o curto-circuito, se vier a acontecer, não vai danificar drasticamente a placa, né? A corrente nominal desse mecanismo, quando ele está trabalhando na velocidade nominal, essa corrente é da ordem de 60 a 70 mA. Então se você ligar
e lê algo acima disso, né, ali na fonte de alimentação, no amperímetro, desligue na hora, porque isso já indica que existe ali ou algum problema, ou algum curto, ou algum componente danificado. Para ligar, nós temos esse conector, ele possui quatro fios, né? Preto e vermelho, que são a alimentação. Então, o preto, obviamente, é o terra, é o negativo. O vermelho é o positivo, aqui vão entrar 12 volts DC. E aí tem azul e branco. Este azul e branco, quando esse motor está conectado lá no aparelho, esses dois fios eles são conectados, eles são ligados até um potenciômetro de ajuste no painel frontal, que permite você ajustar a velocidade da fita. Como a gente está trabalhando fora do gravador, a gente precisa ligar um potenciômetro aqui, porque senão o motor não vai girar na velocidade adequada. Na verdade, ele vai até parar. Se você deixar isso daqui desconectado, sem potenciômetro nenhum, ele vai parar de trabalhar. E aí eu recomendo, né, que na verdade é exatamente o que tem no circuito original, é um resistor de 1 kΩ, de 1K, em série com um potenciômetro de 1K. É exatamente o que tem lá no circuito original, né? É um resistor com um potenciômetro, só que esse potenciômetro não é um trim-pot, ele vai no painel frontal, né? E é de 1 kΩ. Então eu usei essa protoboard para fazer a montagem, né? Cuidado para que não entre nada em curto aqui. E vou alimentar então com os 12 volts. E aí o osciloscópio, o ponto que a gente vai monitorar é aqui. Eu vou pegar o terra, então a garrinha de terra, eu vou conectar ela aqui, neste ponto. Nós temos esse capacitor de poliéster, né? Essa malha de terra que ela corre por fora, tá vendo? E aí eu vou monitorar o sinal para o ajuste aqui desse parafuso, aqui neste pontinho, tá vendo? Então, só para explicar um pouco sobre este circuito integrado, né? Ele gera um sinal de erro aqui para o circuito de driver, de potência. E ele faz isso, né, conforme eu já mencionei antes, ele recebe o sinal aqui do sensor dessa bobina de baixo. Aí ele tem um amplificador, porque esse sinal é muito fraquinho, é muito baixo, a tensão dele. Tem um pré-amplificador que vai aumentar o ganho, né, que dá ganho nesse sinal, então vai aumentar a amplitude dele. E ele é praticamente uma senoide, quase que perfeita, vocês vão ver no osciloscópio. Só que essa senoide, vocês vão notar que ela fica variando em amplitude. Por quê? Pela própria imperfeição aqui da mecânica, né, dessa roda, já é o suficiente para causar essa variação de amplitude. Se eu girar a roda aqui, dá para vocês perceberem, tá vendo? Ó, veja como o ímã ele não é perfeitamente plano, né? Tem pequenas ondulações. Isso é o responsável pela variação da amplitude que a gente vai ver no osciloscópio. Então, para corrigir isso, o próximo estágio desse circuito é um Schmitt trigger. Então ele joga esse sinal senoidal com essa variação de amplitude num Schmitt trigger. Esse Schmitt trigger vai transformar a senoide numa onda quadrada praticamente perfeita. E daí segue para um circuito composto por um comparador com sample e hold, né, que ele vai transformar esta frequência, que é um sinal que tem alternado, né, numa tensão de erro. Então é um conversor F/V, né, um conversor de frequência para tensão. E daí este sinal de erro é realimentado aqui para o circuito integrado do driver, justamente para ou aumentar a corrente das bobinas, para corrigir a velocidade, né, caso ela caia, ou o contrário. Essa velocidade começar a aumentar, diminui a corrente nas bobinas e a roda começa a girar mais lentamente. Então esse sistema de controle fica todo o tempo ali trabalhando para segurar de forma bem estável a velocidade de rotação. Então voltando, né, colocando o osciloscópio aqui no ponto de terra, vamos monitorar a tensão aqui neste ponto. Este ponto ele corresponde ao sinal já pré-amplificado pelo circuito integrado. Então ele já vai ser uma senoide com um valor que dá para ler adequadamente, né? Porque se eu tirar aqui direto do sensor, a bobina, ele é muito baixo esse sinal. É uma amplitude muito baixa e ela vem com muito ruído. Bom, estou aqui com o osciloscópio já conectado. Eu vou então ligar a fonte de alimentação.
Já dá para ver que o motor começou a girar. E aqui já estou monitorando a tensão no ponto que eu havia dito, né? Então dá para ver que é uma senoide perfeita, porém com essa variação de amplitude. Esse sinal então ele é encaminhado lá para o Schmitt Trigger, que é o outro estágio aqui dentro desse circuito integrado, né, desse BA6303, e ele se transforma nisso, ó, uma onda quadrada perfeita, livre aí, né, de variação de amplitude. Mas o ponto que a gente vai ajustar é esse daqui. Então o ajuste correto da altura dessa flywheel, dessa roda, né, é exatamente esse, ó. Se eu aproximo demais a roda aqui da bobina de baixo, eu estou colocando o ímã mais próximo da bobina, certo? Então isso vai aumentar a amplitude do sinal que está sendo injetado aqui no amplificador, no pré-amplificador. Vai aumentar até um ponto em que começa a estourar, tá vendo? Ó? Então isso daqui nós devemos evitar. Ou seja, o ponto ideal é o máximo possível antes de começar a estourar o sinal, antes de clipar o sinal. Então se estiver assim, ó, muito próximo, o sinal já praticamente vira uma onda quadrada. Eu estou distorcendo, né? Estou sobrecarregando o pré-amplificador. Se a roda, em contrapartida, estiver muito distante da bobina captadora, o sinal ele é muito fraco e o motor não consegue corrigir a velocidade. Porque se eu olhar aqui no Schmitt Trigger, olha o que acontece. O sinal que deveria ser assim, estável, ele perde estabilidade de frequência, tá vendo? Então, o ponto correto é quando essa senoide está quase no ponto de clipar. Então, um pouco antes disso, ó, tá vendo? Aqui ela está clipando, embaixo aqui em cima. Eu vou ajustar um pouquinho menos, mais ou menos aqui, ó. Este é o ponto ideal. Feito esse ajuste, o motor já está pronto para trabalhar. A única coisa que eu recomendo daí é que seja colocado uma gota aqui de epóxi no parafuso, né? Vou mostrar aqui com mais clareza, de forma que trave ele, impedindo aí que ele se movimente, né? Mas chegando aqui, o motor já está pronto para trabalhar. It's not far down to paradise, at least it's not for me. And if the wind is right, you can sail away and find tranquility. Oh, the canvas can do miracles, just you wait and see. Believe me, it's not far to Never Never Land. Reason to pretend, and if
the wind is right, you can find the joy of innocence again. Oh, the candles can do miracles, just you